junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. E nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, e nada vai me abalar. E junto à pedra, pedra preciosa, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, 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 pedra preciosa. Tu és a rocha, o meu firmamento, em ti confiamos, em ti confiamos, o Deus eterno, o Deus eterno. E estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu. Estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração. Nada vai me abalar, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, nada vai me abalar. E junto à pedra estou, pedra, e nada vai me abalar. E junto à pedra, pedra inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, inabalável,
suas vozes, inabalável, inabalável. Inabalável, pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti até transbordar. Adore, exalte ao Senhor. Pra onde iremos nós? A vida eterna, pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti até transbordar. E pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Pra onde iremos nós? Só tu tens as nós. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me. Mais forte que você puder, declare. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar.
tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Pra onde iremos nós? Insista nisso. Insista em buscar a presença dEle. Ele é Senhor, Ele fala a hora que quiser, mas nós somos filhos obedientes, somos servos, somos carentes da palavra dEle. Então nós vamos insistir. Se Ele não falar, glória a Deus. E se Ele falar, glória a Deus. Mas insista em saber para onde nós iremos. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho? Pra onde eu irei? Despede dos meus pais, eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu afundei meus barcos no eu me despedi. Afundei. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos
ti me achegarei. Esse lugar já é do Senhor, Ele está aqui. Cante, cante, cante. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar, meu prazer é essa. Onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é onde flui o amor, onde flui o amor. Oh, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Canto mais forte pra te adorar, ó Rei. Jesus, o meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é, ei, na casa de Deus, onde suas vozes pra te adorar. Onde flui o amor, lá em Lucas 7:36, fala da mulher, da prostituta, que ungiu os pés do Senhor, né, derramou
o seu perfume, do que ela tinha mais valioso nos pés do Senhor. Mas a gente não lembra, né, quando a gente fala dessa passagem, que um fariseu convidou o Senhor, convidou Jesus para sentar à mesa com eles. E o fariseu chamou ele para saber se realmente ele era aquilo que as pessoas falavam. Mas a mulher não. A mulher sabia a quem ela estava à procura, sabe? A mulher sabia a quem ela estava em encontro. Ela tinha a certeza, o Jesus, o que ele podia fazer sobre a vida dela, porque ela era uma prostituta, ninguém dava nada por ela. E a única coisa que ela achava que tinha era um vidro de alabastro com um perfume precioso, sabe? E esse perfume naquele tempo valia muito dinheiro. Era equivalente a 1 ano de trabalho braçal, sabe, de um homem. Mas aquela mulher, ela sabia o Jesus que estava lá. Eles podiam ter chamado o Senhor, porque eles queriam saber quem era ele, mas aquela mulher tinha a certeza, sabe, meus irmãos? E nessa noite você entrou aqui tendo a certeza quem é o Jesus que você serve. Você sabe que ele pode lhe curar, sabe? Você sabe que ele tem cura, você sabe. Mas aquela mulher, antes de derrubar, antes de jogar, né, o vidro nos pés do Senhor, a gente não lembra que ela derramou suas lágrimas em adoração. Aquelas lágrimas para aquela mulher eram lágrimas de perdão, de arrependimento, lágrimas de cura, sabe? Lágrimas de libertação. E o Senhor nos convida nessa noite para entregar todas as nossas lágrimas, sabe? Que o nosso louvor não venha ser para a gente olhar. Aquela mulher, ela podia ter olhado para aqueles fariseus, sabe? E ela podia ter parado, mas ela enfrentou a barreira do olhar, caiu por terra naquele lugar, sabe? E ela enfrentou aqueles olhares, ela não olhou para ninguém. Ela simplesmente foi, porque ela sabia o Jesus que estava lá. E esse Jesus, ele também está aqui, minha irmã. Só basta você clamar e chamar por ele, sabe? Ele te espera todo dia, ele te espera para você derramar suas lágrimas de adoração, o seu louvor. Jesus te convida nessa noite para entregar o melhor louvor que você tem para ele, para você contar para ele. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, porque aquela mulher não olhou para ninguém. Ela venceu a barreira, sabe? Ela venceu muitas barreiras ali, porque ela era uma prostituta, ninguém dava nada por ela, mas o Senhor dava, sabe? O Senhor dava. E o que importa é o que Jesus disse sobre você, que nessa noite você vem entregar toda a sua lágrima, toda a sua adoração, porque o Senhor não quer que a gente entregue primeiro o que está fora, Ele quer que a gente entregue primeiro o que está dentro, sabe? Todo o nosso coração. A gente chegou no momento de dízimos e ofertas. Aí na sua cadeira tem um envelope, sabe? Entrega, antes de tudo, entrega teu coração, sabe? Depois tu entrega a tua parte ao Senhor. Mas Ele, antes de tudo, está te pedindo tuas lágrimas, sabe? Porque tuas lágrimas, ela tem libertação, ela tem salvação, ela tem cura. E Jesus disse àquela mulher, a tua fé te salvou. E hoje, minhas irmãs e meus irmãos, vocês podem sair daqui curado, liberto. Depende do tamanho da tua fé e de tuas lágrimas e da adoração que tu vai derramar nos pés do Pai, porque Ele está te esperando, igual Ele estava naquele lugar, sabe? Ela entendeu que ela precisava vencer todas aquelas barreiras e hoje Ele está aqui nos convidando. Entrega de todo o coração. Vamos orar, fecha teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu te agradeço, Paizinho amado, Paizinho querido, Jesus, por mais um dia em tua casa, Jesus. Obrigada pela vida de cada irmão, Senhor, que chegou nesse lugar, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor. Obrigada pelos teus livramentos, Senhor. Oh Deus, nessa noite nós te pedimos, Senhor. Entra, Senhor, na casa de cada um, Senhor. Entra com providência, Senhor. Entra com portas de emprego, Jesus. Faz aquilo que ninguém pode fazer, Senhor. Incomoda a gente de um ponto, Senhor, da gente vir sentir a necessidade do nosso irmão, Jesus. Visita cada coração, Senhor, que nessa noite eles saiam daqui nas certezas que eles podem acessar, Senhor, o Senhor, porque através do Senhor eles saíram com cura, Jesus. Através do Senhor eles saíram com libertação, Jesus. Através do Senhor, assim como aquela mulher, Jesus, ela foi curada e perdoada, Jesus. Que cada um saia na certeza que Ele está aqui. Basta Ele acessar e dar toda a sua adoração, Jesus. Em nome de Jesus, Paizinho, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Não compreendo os teus caminhos, mas isso me leva pra perto de ti, pra perto dos teus caminhos.
redor de cada esquina, em cima de cada montanha. Eu não procuro por coroa ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, 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 tudo que eu preciso. E te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. E vai valer a pena, e vai valer a pena. E quando o grande dia Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo, eu sei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. E vai valer a pena, e vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. E vai valer a pena, e vai valer a pena. Vamos cantar um pouco mais, vamos. E já valeu a pena. Vamos declarar essas verdades nessa noite. Fique em pé aí no seu lugar. Vamos adorar o Senhor e dizer: vai valer a pena, Senhor. Vamos. E já valeu a pena, e já valeu a pena. E quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei. Já valeu a pena, já valeu a pena. E já valeu a pena, e já valeu a pena. Aleluia! E já valeu a pena. Minhas lamparinas estão acesas,
o barulho dos seus passos. É só bater que eu é só bater que eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro. Tem fogo nos olhos, eu não. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro. Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és. Yeshua, Yeshua. Jesus, nós queremos render graças ao Teu nome. Jesus, obrigado por nos trazer até aqui, em um lugar que nós contemplamos a Tua beleza, no lugar que nós contemplamos a Tua santidade. Nós não sabemos descrever o tamanho do amor que nós sentimos pelo Senhor. Como és belo, como és grande, Jesus. Como é bom te adorar, Jesus. Deus, nós te pedimos que o Senhor
nos conduza, nos ensine. Sem o Senhor nós não somos absolutamente nada, Jesus. Os nossos anseios, as nossas dores, os propósitos, os processos, tudo isso, Jesus, só vale a pena porque nós cremos em um Deus que tudo está nas suas mãos, em um Deus que está no controle de todas as coisas, daquelas que nós entendemos, daquelas que nós não entendemos. Nós temos um Deus que sabe todas as coisas, que cuida de nós. Então, Jesus, o que nos resta é te adorar, é erguer nossas mãos e te adorar, Jesus. Obrigado, Jesus, por nos dar a oportunidade de te adorar, Jesus. E nessa noite, Jesus, vem e nos ensina, nos conduz. Nós queremos aprender do Senhor em cada detalhe, Jesus, em todas as áreas das nossas vidas. Vem, nos molda, Jesus, nos forma novamente, que nós possamos nos tornar um padrão segundo a tua vontade, um molde segundo a tua vontade. Obrigado, Jesus. Obrigado por receber nossa adoração, os nossos pedidos de perdão, os nossos corações arrependidos e contritos nesse lugar. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite. Nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui hoje. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você pode ir sentando aí no seu lugar. Aleluia. Você sabe que quando a gente está chegando perto da promessa, o negócio aperta. Hoje o negócio vai apertar, que o calor está grande, meus irmãos. Está muito grande. Gente, hoje a gente realmente está na porta da promessa. Hoje nós começamos o nosso processo de colocar os ar-condicionados e a gente foi meio que pego de surpresa porque os 2 ar-condicionados que nós recebemos de doação, eles vieram, na realidade eles vieram de outro estado, né? E o motor do ar-condicionado, ele é na voltagem 110, se eu não me engano. E ele vai precisar ser tirado do motor, vai comprar outro motor para colocar no lugar desse ar-condicionado. E terminou que o nosso processo ele atrasou, mas eu acredito que nós vamos estrear o nosso ar-condicionado. Quem vai estrear é quem merece, né, no culto das mulheres de sábado. Então elas merecem, Então elas é quem vão dar aí o pontapé inicial, vão pregar de casaco, né? Vão vir de casaco para a igreja. Então elas vão desfrutar desse momento primeiro do que a gente homens. Então nada mais justo do que isso, né? Que bom, que bom. Mas vai aguentando um pouco. Eu vou tentar ser breve, que eu nunca sou, mas eu vou tentar caminhar um pouco na nossa exposição da palavra. Então abra aí a sua Bíblia em 1 Timóteo. E hoje nós chegamos finalmente no último capítulo da carta
que é o capítulo 6 dessa carta que nós aprendemos tanto, nessa carta que Deus falou tanto ao nosso coração. E eu sei que Ele ainda tem uma rapinha no fundo do tacho para nos ensinar. É o último capítulo, mas o que eu sei é que Deus ele ainda tem um pouco mais para nos ensinar. Nós chegamos aqui hoje com muitas informações diante dessa carta. Tantas informações que nós não vamos conseguir trazer todas nessa introdução, mas nós sabemos que o apóstolo Paulo ele está escrevendo ao seu filho Timóteo, que está na cidade de Éfeso. Então, todas essas instruções que a gente vem tendo até aqui, é o apóstolo Paulo tratando a igreja do Senhor, tratando uma igreja. E diante de tantas coisas que nós aprendemos, nós paramos a semana passada e nós finalizamos o capítulo 5 de 1 Timóteo, que tratava-se acerca de instruções, acerca dos presbíteros da igreja, né? A gente também aprendeu que esses presbíteros, eles eram divididos em dois formatos. Eram os presbíteros que tinham a função de presbítero, mas o presbítero ou bispo, eles também eram aqueles pelos quais foram chamados e são chamados hoje de pastores, porque eles são aqueles que têm o cuidado com as ovelhas. E a semana passada, nós vimos um apóstolo Paulo terminando todas as características desses presbíteros, e nós enfatizamos algumas delas, e uma delas era acerca das denúncias, né? E a gente falou acerca de princípios, a gente falou sobre denunciar não só os presbíteros, mas denunciar o irmão. Nós percebemos que muitas vezes nós estamos com uma faixa bem luminosa na nossa testa, falando sobre denúncias. E, meus irmãos, o que eu quero que a gente entenda no final desse capítulo é que nós precisamos caminhar e nós precisamos urgentemente olhar para as Escrituras como um padrão de vida. Meus irmãos, se nós adentrarmos essa igreja ou qualquer outra igreja e o nosso coração não entender que a exposição da palavra ela é muito mais do que um mero discurso, do que uma mera informação, mas ela precisa se tornar um padrão da minha existência. Sabe, eu não consigo entender pessoas que têm um encontro com as Escrituras, são confrontadas pelas Escrituras, e quando saem dessas portas, elas continuam cometendo os mesmos erros. Vulnerabilidade, eu mais vou ser transformado. Porque quando eu encontro as Escrituras falando acerca de denúncias, de como fazer uma denúncia, como levar uma denúncia, como tratar aquela pessoa que foi denunciada, eu não posso sair daqui e continuar da mesma forma. Eu não posso ouvir e amanhã eu ser o mesmo tipo de denunciador. Eu não posso ter um encontro com as Escrituras e eu continuar sendo o mesmo fofoqueiro das esquinas. Porque o Evangelho, ele é lido, ele é estudado, ele é exposto para nos confrontar em amor. E quando eu sou confrontado, eu mudo. E eu não só mudo, mas eu tenho a capacidade de chegar para os meus irmãos em comunidade
E eu digo, me ajudem. Me ajudem, porque eu quero ser transformado. Eu não quero ser só um ouvinte da palavra. A Bíblia diz isso, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam aqueles que praticam em todos os lugares. O coração vulnerável, ele é capaz de ver uma escritura que nos confronta. De olhar e dizer, eu preciso ser confrontado por aquilo que Deus tem trago nas mensagens, na palavra. Esses dias eu ouvi falar de um testemunho de um ministro de louvor muito conhecido, lá de antigamente. E um dia esse ministro de louvor, ele chegou para a sua igreja local, e ele disse, irmãos, eu preciso ser vulnerável com vocês, eu preciso abrir meu coração com vocês. E a igreja nunca imaginava aquilo, mas aquele irmão, quando ele pegou o microfone, ele disse, meus irmãos, eu queria ser tratado porque eu sou um mentiroso. E eu queria abrir o meu coração com vocês, porque eu luto contra esse pecado já tem muitos anos. E já tem muitos anos que eu minto para a igreja. E aquele irmão, ele tinha um problema que quando ele ia contar os seus testemunhos, ele sempre aumentava os seus testemunhos. Ele dizia que tinha passado por dificuldades financeiras, ele dizia que tinha passado por dificuldades no seu casamento. E quando ele se envolvia na mensagem, que ele acabava aquela mensagem, ele percebia que ele não tinha contado absolutamente nada da sua história, mas ele tinha mentido o tempo todo. E sabe, meus irmãos, nós só somos capazes de enxergar o pecado que está dentro de nós através do que a Bíblia diz. Então deixa eu falar algo a vocês. Quando a palavra confrontar vocês, sejam vulneráveis. Porque quando o nosso coração ele é vulnerável diante daquilo que Deus fala com a gente. Ouça isso, não é um irmão que está denunciando você, é a própria palavra de Deus que está denunciando. E é exatamente nesse lugar de vulnerabilidade entre você e Deus, que o nosso coração ele vai ser alinhado. Tudo que nós falamos até aqui não faz sentido algum, se você apenas está escutando e indo embora. Tudo que você escuta acerca da palavra, acerca daquilo que Deus direciona para você, você precisa tomar uma posição. Amém? E eu espero que dessa forma a palavra esteja entrando dentro do seu coração e assim como ela diz, fazendo morada. Insista. Sabe o que é que a Bíblia fala? Ela fala dia e noite, noite e dia. A insistência na declaração da palavra, ela vai fazer com que a gente seja transformado, com que seja quebrado o jugo. Amém? Meus irmãos, chegamos no último capítulo. Eu espero terminar esse capítulo em 2 mensagens. Eu espero que próxima semana a gente faça uma festa, porque a gente terminou a exposição e nós passamos por essa carta, quinta após quinta, expondo versículo por versículo, e finalmente a gente chega no último capítulo, e eu quero que você olhe para a sua Bíblia, e você veja que a sua Bíblia, a gente vai tentar dividir ela em alguns blocos, e eu vou dizer a você que a gente vai tentar destrinchar esse último capítulo em 2 mensagens. Mas dá uma olhada na sua Bíblia e você vai subdividir ela em pelo menos 4 blocos. O primeiro bloco é o bloco do versículo 1 ao versículo 2. Certeza a gente fala sobre ele hoje, que vai falar acerca dos servos e senhores. Diga servos e senhores. Você vai ver que tem tudo a ver com você. O segundo bloco vai do versículo 3 ao 16.
que na realidade Paulo, ele volta a falar de um tema que nós já falamos aqui, que é os falsos mestres. E a gente vai ver algumas características desses falsos mestres. Eu espero fazer isso hoje. E na próxima semana nós vamos ver do versículo 17 ao 19, que é uma exortação aos ricos que existiam naquela comunidade. É uma exortação às pessoas que eram abastadas e tinham dinheiro naquela época. E versículo 20 ao 21 são os conselhos finais para Timóteo. E a gente encerra o capítulo 6. Amém? Então, vamos para os nossos 2 primeiros versículos. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 1 e 2, diz assim. Você está passando aí? Ainda não? Mas a palavra de Deus diz assim, eu estou com a versão Almeida atualizada. Se você está com outra aí, fica com ela, porque vai valer muito a pena. Eu preciso dessas outras versões para que a gente possa caminhar, tá? Versículo 1 vai dizer: todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Meus irmãos, o versículo 1 e versículo 2 vai falar acerca de servos e senhores. Se a gente se aprofundar mais, e eu quero me aprofundar para que a gente tenha isso com mais clareza, nós vamos entender que Paulo, ele não só está falando sobre servos, mas a expressão desse versículo é a palavra doulos. Doulos, no grego, quer dizer escravos. E Paulo, ele está... ressurgiu das cinzas. Do nada, né? E Paulo, ele não só está falando acerca de um servo comum, mas Paulo está falando de uma categoria que existia na época, que eram os escravos. Escravos mesmo. Escravos que tinham dono. Escravos que foram comprados. Escravos que foram recebidos em dívidas. Escravos que estavam ali com o seu senhor e, na realidade, o seu escravo. E toda vez que eu estou falando de escravo, está vindo na sua mente o retrato da escravidão brasileira. Você está pensando aí em um escravo negro que veio em uma embarcação e ele foi comprado. É isso que você está pensando? Alguém está pensando o contrário? Sim. Só que eu quero dizer a vocês que esse tipo de escravidão, ele não era com essas características. Porque o escravo dessa época, ele não é o escravo que veio para o Brasil, mas o escravo dessa época era o escravo que tinha se tornado escravo como prisioneiro de guerra, como pessoas que foram sequestradas por salteadores e foram compradas. E não tem a ver com a cor, quando a gente fala da escravidão brasileira. Mas, nesse caso, existiam escravos de todas as raças, todas as cores, todas as etnias. Os escravos, nessa época, eles tinham sido reféns. E olha como isso é interessante. A gente tem um pensamento daqueles que não sabiam fazer nada, estavam ali como escravos concorrentes, mas esses escravos, eles tinham professores, músicos, filósofos que eram escravos e serviam para os seus senhores como ajudadores. Eles foram comprados, pastor? Sim, eles são escravos, eles têm senhores, mas o retrato da forma escrava nessa época
era um retrato totalmente diferente. Então, eram pessoas que, inclusive, estavam na igreja. Olha que louco isso. Porque a gente pensa logo naquele que está achibatado, né? Não, eles tinham liberdade de ir e vir, eles tinham liberdade de estarem na igreja, eles tinham a liberdade de se converterem, e eles eram membros comuns da igreja. Eles eram assim como qualquer outro, mas eram escravos. Você deve estar se perguntando, pastor, por que o apóstolo Paulo, ele não levanta a bandeira da abolição, por exemplo, né? Ele poderia estar aqui dizendo, a palavra do Senhor diz que todos nós somos iguais, vocês não precisam ser escravos de ninguém, vamos para uma revolução, levantem a bandeira e a partir de agora nós vamos revolucionar. Não, sabe por quê? Porque o contexto da época, ele tratava esse assunto como normal. O contexto da época olhava para a escravidão de uma forma que era assim como qualquer outro emprego. Se bem que as características do Evangelho, da igualdade para todos, de que o Evangelho ele veio para dar identidade, paternidade, amor, todo esse ideal, ele foi base para a abolição da escravatura mais à frente. Mas o que é que Paulo está observando aqui? Que ele olha para uma igreja, e nessa igreja tem escravos e tem senhores. E eu quero que você comece a entender que esse texto, ele não só é apenas direcionado para esses servos e escravos, mas eles também carregam princípios. Você sabe que a nossa doutrina, ela sempre traz princípios poderosos para que a nossa vida seja uma vida que se pareça com a vida de Jesus. E você vai começar a ver que nesse texto tem mais princípios do que eu e você imaginamos. Vê esse texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 21 e 22, eu vou ler para você. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor, e da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Essa alusão a esse texto é Paulo deixando algo claro na nossa mente. Existiam escravos na época. E ele vai dizer, olha, se você foi chamado enquanto escravo, você precisa honrar a Deus como escravo. Sabe qual é o nosso primeiro princípio de hoje? E eu quero que a gente entenda isso com muita profundidade. É que nós fomos chamados para dentro de um contexto específico. Você foi chamado para ser um agente daquilo que Deus chamou você, exatamente onde você está. Sabe que eu estou dizendo isso? Porque passa na nossa mente assim, se eu fosse um empresário rico, a gente não estava passando por esse calor. Eu já tinha botado ar-condicionado nessa igreja já faz muito tempo. Se eu fosse um empresário rico, pastor, eu dava muitas cestas básicas. Pastor, eu era muito fiel. Pastor, se eu fosse um jogador de futebol famoso, toda entrevista minha eu dizia, glória a Deus. Parecia o Cabo Daciolo. Pastor, se eu fosse o prefeito dessa cidade, pastor. Pastor, olha, por isso que eu estou vindo conversar com o senhor. Porque se eu for vereador, pastor. Se eu for deputado, pastor. Que a fila está se formando.
Na outra política eu recebi um menino desse tamanho na igreja, desse tamanho assim. Esse pastor, eu quero falar com você. Eu digo, diga. E eu pensei que era um jovem do GPNIL, novo, Bruno, novo que dava para assustar. Eu digo, diga meu filho, disse, pastor, você é candidato a vereador? Eu disse, tu? Ele disse, sim, pastor. E eu, pastor, serei um representante da igreja do Senhor. E eu estava em pé, fui assim, tu tem quantos anos? Ele disse, calma, pastor. Eu vou fazer 18. Eu disse, é sério isso? Ele disse, é sério, pastor. Eu disse, é sério, isso é brincadeira. Ele disse, não, eu vou ser candidato. Eu disse, e você vai ser representante da igreja. E você tem o que para oferecer? Esse pastor, quando tiver um culto na rua, eu vou arrumar refletor para colocar lá. Meus irmãos, é exatamente com essas palavras. Deixa eu falar algo a você. E eu preciso que você se agarre a isso. Eu preciso que você se agarre a esse princípio como um dos grandes princípios da sua vida. Escuta isso. Você foi criado para estar exatamente onde você está. Tudo que você pensa, se eu fosse isso, se eu fosse aquilo, você, quando estivesse nesse lugar, você faria a mesma coisa que você está fazendo agora. Nada. Se você tivesse mais dinheiro, sabe o que você faria? Nada. Se você fosse vereador, sabe o que você faria? Nada. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós fomos chamados para ser exatamente quem nós somos, com a quantia que nós temos, com os talentos que nós temos. Você foi chamado para ser quem você é e influenciar o lugar que você está. Você sabe que a Bíblia diz que quando nós somos fiel no pouco, no muito Ele nos coloca. Sabe o que isso quer dizer? Que o pouco que nós temos, nós somos criados para entregar. Sabe o que é que Paulo está tentando dizer a esses homens aqui, escravos, que talvez eu e você achem que eles não são ninguém? Pastor, tá bom, Paulo está falando de presbítero, de diácono. Daqui a pouco ele vai falar dos ricos. Mas o que é que os escravos podem fazer? Algo que só eles podem. Você entende que os escravos só podem fazer uma coisa que só eles podem e os ricos não podem? Os escravos podem entregar algo que os livres não podem. E os livres podem entregar coisas que os escravos não podem. Então, resumindo, sabe o que é que Paulo vai nos ensinar hoje? Que você está no lugar certo, na hora certa, no tempo certo, na cidade certa. Você tem nome, você tem endereço, você foi criado para esse momento agora. Ah, pastor, eu queria ter nascido no tempo do avivamento, sabe? Eu queria estar na rua Azusa. Ah, eu queria estar lá com Lutero, pastor. Ah, pastor, sabe o que era que eu queria, pastor? Eu queria ter nascido nos Estados Unidos. Ser galego dos olhos azul. E cabelo bom. Mas não deu, pastor. Não é que não deu, é que deu. E sabe qual é o seu problema? Eu vou dizer na sua cara, que eu não tenho medo. É falta de posicionamento. Meus irmãos, quando nós queremos mudar o contexto, nós fazemos com o pouco que nós temos. O problema é que nós achamos que a grandiosidade, ela está naquilo que é riqueza, naquilo que é grandeza. E nós servimos a um Jesus que olha para as coisas simples e diz, olha o quão grande isso é. Você lembra de um Jesus com moedinhas na mão e olhando para uma multidão dizendo, para vocês, quem ofertou mais? Os milionários ou essa viúva?
E Jesus vai dizer, eu digo a vocês, que essas moedas são as mais valiosas que tem aqui. Então, meus irmãos, o padrão de Jesus é diferente do nosso padrão. Sabe, eu não sei você, mas para mim, os melhores presentes são os mais simples. Meus irmãos, eu não gosto de ganhar uma caixa de chocolate. Eu gosto de ganhar um chocolate. E fica uma dica para as mulheres. Valorize um chocolate só. Porque uma caixa é porque ele disse que não soube comprar. Agora, ir com um só. Com medo dele estourar. Onde é que eu vou colocar? Eita. Isso é que é o valioso. Se todos nós entendêssemos isso, em todos os lugares que nós estamos inseridos, nós seríamos a mudança. Quem é empresário aqui? Calma. Quem é microempresário? Levanta a mão, micro. Sem medo, não precisa de medo. Microempresário. Eita, Regiana, arrasou. Eu estou dizendo micro. Vamos dizer empresário. Quem é empresário? Levanta a mão. Entra micro, entra grande, entra médio. Olha lá atrás, está lá. Ó. Amém. Quem é professor aqui? Levanta a mão. Professor. Professor? Lá. Aqui. Aonde? Ali. Quem é vendedor? Levanta a mão. Vendedor, vendedora. Levanta a mão. Isso, ali, ali. Isso. Você começa a entender que nós já falamos de 3 esferas. Aqui. 3. Nós já estamos em 3 esferas. Se cada pessoa dessa que estivesse aqui se posicionasse em sua área, ela ia estar fazendo o que ela foi criada para fazer. Quem é desempregado aqui? Levanta a mão. Quem está desempregado aqui? Ali, ali. Amém. Você também tem um lugar no reino de Deus. Você entende isso? Você entende que até aquele que está sem emprego, ele também tem uma função. É isso que Deus está trazendo hoje. Ele vai começar agora a dar característica de escravos, gente, escravos. Escravos que pertenciam a outras pessoas. Escravos que estavam juntando dinheiro para comprar a sua liberdade. Vejam, eles não estavam juntando para ir para um passeio, para a praia, não. Para comprar a sua liberdade. Esses homens não tinham dinheiro. E você pede para ter dinheiro, para ser alguém no reino. Deixa eu dizer algo a você. Você tem tudo. Você tem tudo para ser alguém no reino de Deus. E ele vai dividir esses homens em 2 tipos de patrões e 2 tipos de escravos. O primeiro é o patrão descrente. O segundo é o patrão crente. Então agora ele vai dizer o seguinte, e isso é muito claro, que era normal na época. Imagina, um crente tinha um escravo. Então era normal. Então o primeiro grupo era como é que eu devo agir com o meu patrão que não é crente. Olhe para a sua Bíblia. Vai dizer, todos os servos, ou seja, todos os escravos que estão debaixo de um jugo. Alguém sabe dizer o que é jugo? Hã? Tipo de medida? Isso, é uma cangalha. Sabe o que é jugo? Uma cangaia. Não é nem cangalha, é cangaia. Sabe o que é uma cangaia? Cangaia era algo que era colocado em cima dos 2 bois para eles ararem a terra. É um burro. Tem os 2 bois, eles colocavam as cangalhas e eles aravam a terra. Todas as vezes que você vê a Bíblia falando sobre jugo, você lembra que a Bíblia vai dizer que o relacionamento entre um homem que ama a Deus e uma mulher que não ama a Deus, ele vai dizer que é jugo
desigual. Pastor, o que é jugo desigual? É uma cangaia desigual. Qual é a comparação desse texto? Eram 2 bois que tinham o mesmo jugo em cima das suas costas. E a parte mais fraca dos bois, quando eram frágeis e cansava, o boi mais forte terminava caindo. Por isso que a Bíblia diz, tome cuidado. Cuidado com o relacionamento que tem o jugo desigual. Nesse caso, Paulo está dizendo, olha, os escravos que estão sob jugo, ele está dizendo, olha, os patrões estão colocando uma cangalha em você. Então veja que a coisa não está boa. Além de ser escravo, ele é escravo de um homem descrente, de um homem que estava trazendo coisas ruins para ele, que estavam humilhando ele. Eu não sei se você é funcionário de um patrão ruim. Eu não sei se você está no emprego que você está doido para sair. Eu não sei se você está no emprego que o seu patrão, ele humilha você, ele coloca uma cangalha em você, e você está se sentindo um escravo. Se você trabalha em determinado serviço, é quase que uma cangalha mesmo, né? E mais ainda, tem patrão que é pior do que o jugo. Pastor, o que é que a palavra de Deus fala para esses coitados? Eles mandam eles honrarem eles. Meus irmãos, a palavra vai dizer, eles são dignos de receber honra. Talvez o que eu e você quisesse era que a palavra dissesse assim, peça demissão, vá embora, vá de encontro ao seu patrão, brigue com ele. O que a gente queria era que batesse o pé e dissesse, ó, eu vou embora. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? Ela diz assim, olha, vocês precisam honrar a vida deles. Vocês precisam ser obedientes e respeitar eles. Meus irmãos, eu sei que isso talvez não seja fácil para a gente. Talvez ouvir a palavra de que nós precisamos honrar quem não nos honra, talvez não é normal aos nossos ouvidos. Mas nós fomos chamados exatamente para isso. Para honrar quem não nos honra. Para amar quem não nos ama. O problema é que a gente acha que o padrão é honrar quem nos honra. E a gente fica dentro de um ciclo. É muito fácil honrar o bom patrão. É muito fácil respeitar o bom patrão. Só que você lembra que existe algo que só esses escravos podem fazer, e sabe o que é? Honrar. Agora imagina isso. Você é maltratado, você é esculhambado pelo seu patrão, você é desrespeitado pelo seu patrão, e sabe o que é que você faz com ele? Você honra a vida dele. Imagina o choque que esse indivíduo vai sentir. O homem, todos os seus funcionários falam mal dele, todos os seus funcionários, quando dá um intervalo, ficam metendo pau no gerente, ficam metendo pau lá no patrão, e ele, o escravo que entendeu a palavra, ele honra a vida dele. Ele diz, você quer mais alguma coisa, meu patrão? Você quer que eu fique até mais tarde hoje? Você quer que eu faça mais alguma coisa para você? Escute isso. Isso é um confronto para o coração daquele que é desrespeitoso e desobediente. Quem não entendeu o princípio da honra, não entendeu o Evangelho. Quem não entendeu que nós somos criados para honrar pessoas, não entendeu o Evangelho. Precisa. A gente precisa. Meus irmãos, o Evangelho, ele é de ponta cabeça.
é o reino de ponta cabeça. Ele não é o reino que eu encontro minhas resoluções. Ele é o reino que Jesus encontra as resoluções para mim. Ele é o lugar que Tiago vai nos ensinar que ouvir sempre vai ser melhor do que falar. O Evangelho vai dizer que seja rápido em ouvir, tardio em falar. O Evangelho, ele é o lugar que os mansos vão reinar. O Evangelho, ele é o lugar que o último vai ser primeiro. O próprio Jesus vai dizer: eu sou o servo. Eu sou servo. Eu estou lavando os pés. Eu estou lavando os seus pés para dizer que eu, sendo o primeiro, estou me fazendo por último. O escravo que tem uma cangalha, que tem um jugo sobre ele, o resultado normal é confrontar, é ser um mau funcionário. Mas o escravo que entendeu o Evangelho, ele vai totalmente o contrário. Aí Jesus vai dizer no versículo por quê. Ele vai dizer assim, ó, sabe por que você tem que fazer isso? Porque você honra a Deus com isso. Você não está glorificando a vida do patrão, você está glorificando o meu nome. Meus irmãos, quando eu honro a vida daquele que tem me ferido, eu não estou glorificando a vida dele. Eu estou glorificando a Deus. Porque foi Deus que me chamou para isso. Meus irmãos, o lado contrário da vida, a contramão do mundo, é exatamente essa. É quando eu encontro um reino, que aquele que tem razão, ele baixa a cabeça. A Bíblia vai dizer, entrega a outra face. Agora entenda isso, não é entregar a outra face quando eu não tenho a razão, é entregar a outra face quando eu tenho a razão. Quando eu estou com a verdade na mão, aí o Evangelho vai dizer, olha, eu tenho uma solução para você. O quê? Entrega a outra face. Escravo, eu tenho uma solução para você. Você vai ter que obedecer. E você vai ter que honrar a vida do seu patrão. Sabe o que é que acontece quando isso acontece, meus irmãos? Quem é glorificado é Deus. Porque o coração dessa pessoa que é má aos nossos olhos, ela é alcançada. Você consegue pensar algo comigo? Que quem um dia nos feriu, ele foi ferido. Um dia eu entendi isso acerca do meu relacionamento com minha mãe. E eu entendi que a minha mãe, ela tinha sofrido muito. E a nossa criação não era a criação que eu queria. Mas quando eu passei a honrar minha mãe, eu comecei a entender isso. Que ela nunca foi honrada. Ela nunca foi colocada em um posto de honra. Sabe, eu estou trazendo algo para vocês e eu quero que vocês saiam daqui com isso queimando no coração de vocês. Quando vocês começarem a honrar pessoas que nunca foram honradas, elas vão entender a beleza do Evangelho. Quando você começar a abraçar pessoas que nunca foram abraçadas, elas vão entender a beleza do Evangelho. Pastor, meu pai e minha mãe nunca foi carinhoso comigo. Deixa eu implantar uma cultura no seu coração. Por que você não começa a ser carinhoso com eles? Porque talvez nunca ninguém foi carinhoso com eles. Talvez nunca ninguém abraçou eles. Talvez nunca ninguém honrou eles. Pastor, eles nunca me deram um presente. Você já perguntou quantos presentes eles ganharam na vida? Pastor, eles nunca fizeram aniversário para mim. Você já parou para perguntar a eles quantos aniversários fizeram para eles?
Ou melhor, de onde vem tanta tristeza? Eu não sei se o seu patrão ruim, ele tem um problema. Mas o que eu sei é que você tem a solução. E se você está lá, você foi criado para estar lá. Se você está nesse lugar, é porque Deus colocou você aí. Esse patrão ruim, ele vai ter que ver Jesus através de você. Esse patrão ruim, ele vai ter que ser tocado pela tua honra. Sabe qual é o problema? É que na realidade você não honra nem quem te honra. A grande verdade é que nós somos difíceis de honrar as pessoas. Quando foi a última vez que você honrou alguém? Quando foi a última vez que você chegou para alguém e disse, eu queria dizer algumas palavras a você? E às vezes são pessoas que têm abençoado nossas vidas. Quando foi a última vez que você chegou e disse, mano, eu queria honrar a sua vida? Você é uma bênção. Você um dia trouxe uma palavra que mudou minha vida. Quando foi a última vez que você chegou e disse, só quero te dar um abraço? A gente é rápido em denunciar. E muito demorado para honrar. Denunciar é com a gente mesmo. É ou não é? Pastor, quer uma denúncia, me procure. Eu tenho até do senhor. Tem gente que a cartela é enorme. Agora, para honrar. Diga aí quando foi a última vez que você disse, ei, bom trabalho. Você já honrou esses meninos que ficam aqui na frente recebendo as pessoas? Que oram por vocês, que dão boas-vindas a vocês. Você já passou por algum e disse assim, ei, bom trabalho, hein? Parabéns. Agora, quer ver um pecar? Pastor, é assim, pastor, olha. Eu estou querendo lhe dizer uma coisa. Aquele menino que fica lá na frente recebendo as pessoas, é que eu vi ele fazendo isso, viu? Você é muito rápido para denunciar. Agora você nunca honrou a vida daquele que caiu. Você nunca abraçou a vida daquele que caiu. Você nunca foi irmão o suficiente para dizer, meu irmão, parabéns, continua assim. Meu irmão, que bom ver você aqui. Agora, quer ser percebido? Peque. Estou bravo não. Estou feliz, amém? Aí ele vai dizer, olha, o patrão é ruim, honra a vida dele. E quando o patrão é cristão, honra a vida dele. Quem é que tem patrão cristão aqui? Levanta a mão. E ó. Ô pastor, e existe problema com quem tem patrão cristão? Tem. Dois problemas, pode ser dois problemas. Um, patrão cristão pode ser cristão de enfeite, que além de ser cristão ele é ruim. Mas tem um patrão que é cristão e é bom. Aí sabe o que a gente faz? Quem coloca a cangaia nele é a gente. Não é assim? Você já viu isso? Tá lá, o patrão cristão, você acha que ele é seu amigão, porque ele é da igreja. Fala, amigão! Fala, patrãozão! Chega atrasado, não cumpre as tarefas. Sabe o que é que Paulo vai dizer? Tem um problema nisso. O cara que tem patrão cristão acha que não precisa honrar ele. Você dá para perceber como a gente é difícil, meus irmãos? Se o miserável é empregado do não crente, ele chega na hora, ele baixa a cabeça, ele trabalha feito um escravo, feito uma mula velha. Quando é do crente que é para ele trabalhar, ele diz, ele é crente. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, meus irmãos, que inversão de valor é essa? Você está entendendo que o nosso problema é honra.
Não é se o patrão é bom ou ruim, é porque a gente não é acostumado a honrar pessoas. A gente não é acostumado a ser quem a gente foi criado para ser. Você não honra seu pai e sua mãe porque ele é bom, é porque é um princípio. Você tem que honrar seu patrão porque é um princípio. Se ele não é crente, ele vai ver tua honra e ele vai se encontrar com Jesus. Se ele é crente, você tem que fazer, sabe por quê? Porque ele é crente. Ah, pastor, eu vou enricar o outro. Não. Como assim? O irmão é da igreja, irmão, não quer enricar aquele irmão, não. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, você precisa honrar. E quando é crente, ele vai dizer, entenda, ele está na mesma missão que você. Vamos ler o texto. E os que têm senhores crentes, não os desprezem, por serem irmãos, antes os sirva melhor, porque eles que participam do benefício, são crentes e amados. Olha o que ele está dizendo, ele está dizendo, olha, eles partilham do mesmo serviço. O irmão, ele vai receber bênção através da sua vida. Entenda algo, é alguém que é amado por Deus. Eu mesmo acho é bom trabalhar para crente. Agora é para que eu possa honrar a vida dele e ser melhor. Por outro lado, deixa eu perguntar algo a você. Você que é patrão crente, que tipo de patrão você é? Os micro e médios e grandes empresários, qual tipo de patrão você é? Você é o patrão crente que também não honra ninguém? Você é o patrão que tem uma faixa de crente, mas na realidade parece mais um descrente? Meus irmãos, tem muita gente à frente de igreja que o funcionário dele nunca vai vir. Deus me livre. E na igreja desse miserável. Meu Deus me livre, me parecer com ele. Não, não, não. Você consegue entender que existe um confronto para a gente aqui hoje? Aquele que é servo, aquele que é trabalhador, como é que você tem se portado? E mais ainda, você que é patrão, como você tem se portado? Qual foi a última vez que você honrou o seu funcionário? Meus irmãos, imagine um patrão honrando um funcionário. Imagine o funcionário, ele tem que trabalhar para o patrão, mas imagine o patrão honrar a vida dele. O quanto de Jesus as pessoas vão ver em você. Eu não sei se você lembra, no Fantástico tinha uma série que falava, era o patrão não sei o quê, você lembra disso? Era o patrão, ele era disfarçado, como era o nome? Não era o impostor não, como era? Você lembra? Que o patrão, ele se vestia de um funcionário qualquer, para entrar no meio lá e ver o que é que estava faltando. Agora imagina, muito preguiçoso foi demitido naquilo, é porque não passava. Agora imagina o tanto de preguiçoso que foi demitido ali, que ele viu dormindo dentro dos escritórios e não passou. Chefe secreto. Agora pergunta o versículo a ele. Não sabe. Pesquisou ali, ó. Mas não era isso que mais me chamava a atenção. E eu acho que você, a maioria das vezes que você assistiu, foi para isso. Sabe para quê? Para a gente ver no final ele se revelando. Era ou não era? Era a melhor parte. Por isso que ficava comercial em cima do comercial. Porque quando ele se revelava, todas as vezes ele levava atos de honra. Você lembra disso? Ele dizia, eu quero dizer quem eu sou. Ele.
tirava o bigode, tirava a máscara, a barba. E ele dizia, eu sou seu patrão. E o cara ficava sem saber o que dizer, os funcionários. Mas o mais interessante é que ele dizia, olha, eu conversei com você e eu quero pagar a sua faculdade. Olha, eu vi que você vem de ônibus, eu queria dar um carro a você. Eu vi que você está fazendo isso há muito tempo, eu queria dar uma promoção a você no emprego. Sabe o que era que impactava aqueles momentos? Era um ato de honra. Meus irmãos, sabe o que é que vai mudar a sua história? Atos de honra. Você sabe o que é que você está precisando na sua vida? Atos de honra. Eu nunca vi um ato de honra voltar vazio. Eu nunca vi um ato de honra não ter devolução. Eu nunca vi alguém que se levantou para honrar a vida de alguém ser injustiçado depois. Então talvez as coisas não estão acontecendo na sua vida, sabe por quê? Porque você nunca honrou ninguém. Talvez você nunca honrou sua esposa, você nunca honrou seu esposo, você nunca honrou seus filhos, você nunca honrou seus pais, você nunca honrou seus amigos, você nunca honrou seus líderes na igreja. Sabe qual é o problema? Você nunca honrou ninguém. Para pensar aí, qual foi a última vez que você honrou alguém? Os atos de honra, eles são capazes de construir histórias. Quem se levanta para abençoar a vida de alguém, ele muda não só a história dessa pessoa, mas ele muda a sua própria história. Nós estamos falando de escravos. E sabe o que é que Paulo está dizendo a eles? Eu vou dar uma resposta a vocês. Honrem. São escravos que não têm nada para dar, não têm dinheiro para dar, eles não têm posição social, mas sabe o que é que eles têm? Eles têm um ato dentro deles. E sabe o que é que a gente precisa aprender, não só como igreja, mas como indivíduo? Todos os dias eu preciso honrar a vida de alguém. Todos os dias eu preciso derramar honra na vida de alguém. Se é crente, se não é crente, nós precisamos derramar honra sobre a vida deles. Amém? E no final ele vai dizer, isso é para que se ensine e recomende. Ele vai dizer, para ensinar e recomendar. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, todas as vezes que você faz um ato de honra, isso ensina e isso encoraja. Eu não sei se você estava aqui no nosso semear, no nosso culto semear, mas sabe o que eu aprendi naquele dia? Que esse lugar, ele é um lugar que tem pessoas que sabem o que é um princípio de honra. E mais ainda, cada ato que a gente fazia aqui, a gente encorajava outra pessoa a fazer. Tudo que a gente estava fazendo aqui, qualquer pessoa que estava sentado nesse lugar, seja visitante, seja qualquer pessoa, ele estava sendo encorajado a ter o princípio de honra, a semear. Você sabe o que é que Paulo está dizendo nessa carta de Timóteo? Ele está dizendo, olha, quando o escravo honrar o mau patrão, ele vai ensinar. Quando você tiver um ato de honra na sua empresa, no seu trabalho, como patrão ou como funcionário, você vai ensinar e encorajar as pessoas. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, fulano está fazendo isso, e eu estou aprendendo com ela. E eu estou sendo encorajado a continuar. Porque se você está onde você está, meu irmão, você está para ser a diferença. Se você é um professor, você foi feito para influenciar a esfera da cultura, a esfera da educação. Se você está aí, você não está aí à toa. É porque Deus colocou você aí. Se você é um empresário, amém. Seja um empresário inserido e fazendo com que o reino de Deus avance. Fecha teus olhos.
Me deixa perguntar algo a você. Em qual lugar você está inserido? Se hoje Deus tirasse você do lugar que você está, como esse lugar ficaria? Ele ficaria melhor? Esse lugar ficaria a mesma coisa? Ou esse lugar ele pioraria? Se tirasse você do seu emprego hoje, você seria apenas mais um funcionário indo embora? Se a diretora colocasse você para fora da escola, como essa escola ficaria? Ela continuaria sendo essa escola? Os seus alunos, eles sentiriam falta da palavra que você levava, ou do abraço que você dava. Se você, como vendedora, saísse da empresa que você trabalha, as vendas aumentariam ou elas cairiam? Entenda, tudo isso que eu estou dizendo tem a ver com quem você é em Deus. Porque você foi criado para influenciar o lugar pelo qual você está. E sinceramente, você não pode ser o mesmo. Quantas pessoas nesse lugar você já honrou? Quantas pessoas nesse lugar você já derramou o princípio de honra? Será que quando você sair desse lugar, as pessoas vão chorar? Ou elas vão sorrir? Entenda algo, Deus nos chamou para influenciarmos as esferas da sociedade. Não só em um lugar de religiosidade, não só como igreja, mas nós fomos chamados para nos levantarmos em todos os lugares. Não só o motorista, mas o melhor motorista. Não só o professor, mas o melhor professor. Não só um designer, mas o melhor designer. Que quando as pessoas olham para os seus desenhos, vem Jesus nele. Talvez você ache que o seu fabrico, a sua costura, só são peças, mas na realidade, você tem a capacidade de colocar Deus no seu negócio. Jesus não chamou você para ser apenas mais um membro de igreja, mas Ele chamou você para ser um cidadão do reino. Aonde quer que você pise, as pessoas vão dizer: ele se parece com Jesus. Hoje é uma noite de posicionamentos. Porque se um escravo ele era capaz de mudar o seu ambiente, você também é capaz. Se um escravo era capaz de mudar o lugar que ele estava, imagine o que você tem nas mãos para fazer. O quanto você precisa se parecer com Jesus enquanto você está no seu salão de beleza, enquanto você está costurando, enquanto você está vendendo. Chega de uma igreja que só se parece com Jesus dentro da igreja, dentro do templo. Nós precisamos de homens de Deus, de mulheres de Deus, que são fiéis no pouco que foi colocado. Vamos. Comece a falar com Deus e dizer: Deus, eu quero me posicionar. Eu não só quero ser uma dona de casa, mas eu quero ser uma dona de casa que se parece com Jesus.
Eu quero ser uma dona de casa que honra o meu marido, que honra os meus filhos. Vamos, vamos. Você não é apenas um marido. Você foi criado para ser o melhor marido, porque quem chamou você foi Jesus. E Jesus nos chamou para sermos os melhores naquilo que nós fazemos. Eu não quero ser só um pastor, eu quero ser o melhor pastor. Eu não quero ser só um pai, mas eu quero ser o melhor pai, o melhor esposo, porque eu fui chamado para isso. Vamos, se posicionem. Diga: Deus, eu quero invadir o lugar pelo qual eu estou inserido. Ah, pastor, mas eu trabalho com os meus pais. O que você tem feito para isso? O que você tem falado? O que é que eles têm visto em você? Não importa o ambiente que você está, já é o suficiente para você alcançar pessoas. Se você for capaz de pregar para uma pessoa, você será capaz de pregar para uma multidão. Deus está preparando o seu coração para levar você para as nações. No dia que Ele encontrar o seu coração disposto e sendo fiel no pouco, Ele vai colocar você no muito. Sabe, esses dias, fica com teus olhos fechados. Gisele, a minha esposa, ela é dona de casa e ela faz a minha comida. E que comida gostosa, glória a Deus. E ela cuida da nossa filha e nós estamos esperando o Luca. Mas ouça isso. Hoje pela manhã, ela estava entregando kits num evento pelo qual as mulheres levantaram aqui. E sabe o que ela estava fazendo lá? Ela estava dando entrevista e ela estava pregando a palavra lá. Agora escute isso. Ela é uma dona de casa, Diego. Como pode? Porque ela é fiel no pouco. E quando nós somos fiéis no pouco, nós somos colocados no muito. Mas Diego, onde foi que ela se preparou? Simples, no seu secreto. Ouça, Deus colocou você aonde você está, para você ser referência naquilo. Você sairá daqui não um empresário, mas o melhor empresário. Não um filho, mas o melhor filho. Não a estudante de faculdade, mas a melhor aluna. As melhores notas. Porque Deus criou você para ser o melhor. Um escravo, ele era capaz de honrar o seu servo e se parecer com Jesus. Você tem tudo nas mãos, tudo nas mãos. O que está faltando para você ser o melhor pai? O que está faltando para você ser o melhor esposo? Comece por aí. Vamos, vamos, vamos. Deus está levantando pessoas nesse lugar hoje. Vamos, vamos. Aos seus pés estou. Vamos, vamos, um pouco mais, vamos. Pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar em seu rosto. Jesus, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso
vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Queria que você ficasse em pé aí no seu lugar. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair, e basta olhar em seu rosto. Fui perdoado logo que te vi todos os meus tesouros, todos os meus. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés. E não importa o preço do perfume derramado, e não importa o preço do perfume derramado, e não importa o preço do perfume derramado, e não importa o preço do perfume derramado. A tua presença, ela vale mais, a tua presença. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus. Eu quebro meu vaso, aos pés do meu amado. Aleluia, aleluia. Me acenda aqui. Eu queria orar nessa noite aqui por uma irmã que me procurou antes de começar o culto. Ela é de São Paulo, né? E ela veio conversar comigo hoje antes de começar o culto. Ela disse que queria muito aceitar Jesus hoje. Eu queria que nós como igreja pudéssemos orar por ela. Eu queria chamar ela aqui e a gente vai orar por ela. Lenira, vamos orar pela vida dela, sabe? Mas eu
eu queria convidar mais pessoas para vir aqui. Eu acho que essa noite, ela é uma noite de posicionamento, sabe? Ela é uma noite que nós ouvimos sobre honra. Na realidade, domingo nós ouvimos sobre honra aqui. Lá em Caruaru nós falamos sobre honra. E eu também queria orar por pessoas que estão nessa noite se posicionando como pessoas que vão influenciar o lugar que estão. Sabe, talvez até hoje você não tinha tomado essa posição, mas eu quero orar por você. E se você quer se posicionar no lugar que você está inserido, eu queria que você viesse aqui. Eu quero orar por você, eu quero orar pela irmã que aceitou Jesus também. Mas eu quero orar por aqueles que entenderam que o lugar que eles estão é um lugar de influência. Sabe, talvez você não tenha entendido isso até hoje. Você não tenha entendido que o lugar que você está é um lugar para você fazer a diferença. Eu queria que você saísse do seu lugar. Nós vamos orar por você. Sai do seu lugar, vem para cá, eu quero orar por você. Se você entende o seu posicionamento, sai do seu lugar. Se tem mais alguém que quer aceitar Jesus, também sai do seu lugar, eu quero orar por você. Amém, amém. Se tem alguém que está se posicionando nessa noite, venha para cá, na esfera da sociedade, amém, amém. Vamos orar juntos, vamos. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, amém. Vai saindo do seu lugar, vem para cá. É uma noite de posicionamentos. Sabe, essas pessoas, elas estão dizendo: eu vou mudar o lugar que eu estou. Seja o local que eu estiver, o meu trabalho, eu vou mudar esse lugar. Eu quero ser um bom empresário, eu quero ser um bom professor, eu quero ser o retrato do meu bom pai. Sabe, se você entendeu isso nessa noite, venha para cá, nós vamos orar juntos. Aleluia. Amém. Pode ficar aqui junto. Tem mais alguém? Vamos orar junto? Amém. Coloca a mão aí no seu coração. Sabe, eu sei que essa noite é uma noite de destravares. Eu sei que essa noite é uma noite que Deus, Ele realmente vai levantar pessoas em cada esfera. Talvez você não veio para aqui, mas o teu coração, ele está ardendo no seu lugar. Ele ardeu em você saber que você pode fazer a diferença com aquilo que você tem nas mãos. Deus, obrigado, Jesus, por essa noite. Deus, que esses corações que estão aqui, os corações que aceitaram a Jesus, os corações que estão se posicionando, que encontraram um lugar no Senhor, eu creio que essa noite é uma noite que nós estamos nos posicionando nessa cidade. Nós vamos influenciar essa cidade. Deus, e que comece pela vida dessas pessoas, que comece pela vida delas, pelo coração delas, que elas sejam a representatividade do Teu reino, onde quer que elas estejam. Pai, obrigado, Senhor Deus, pela vida da irmã que veio de tão longe e está aqui aceitando o Teu nome, aceitando Jesus. Deus, obrigado, Jesus, porque essa é uma noite de festa, essa é uma noite de alegria, pois pessoas estão entregando a vida no Teu altar, Jesus. Deus, e que eles possam ser cuidados, que eles possam ser direcionados. Pai, obrigado, Jesus, por nos mostrar nessa noite que o Senhor tem nos levantado para tocarmos em lugares grandes. Pai, em nome de Jesus, que eles sejam cobertos pelo Teu poder, que eles sejam cobertos, Senhor Deus, pela Tua mão, que eles se posicionem cada vez mais. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus aí? Aleluia! Pode ser com mais força aí?
Aleluia. Aleluia. Dê um abraço na pessoa que está aí do seu lado. Deus abençoe, honre a vida dela. Entregue palavras de bênção sobre a vida dela, amém? Deus abençoe.